Olá, aqui é Lívia Maria, psicóloga e educadora parental, e hoje eu vou trazer para você mais um vídeo da série O Seu Pedido é Minha Prioridade. E hoje o tema é as crianças e a dificuldade na fala. E para falar desse tema super importante, a convidada de hoje é a Jaqueline Rodrigues. Ela é fonoaudióloga há 6 anos, atua na área, atendendo pacientes com dislexia, disfasia, afasia, trabalha com fala e linguagem, motricidade orofacial, voz e distúrbios da comunicação oral e da comunicação escrita. Atualmente, a Jaqueline atua na APAE e no SER e com atendimentos domiciliares. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigada por você ter aceito estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você pelo convite e pela oportunidade de poder explicar um pouquinho sobre o que seria a fala e a linguagem para as mães e os responsáveis dessas crianças. Ai, que ótimo. Bom, e você já falou aí de duas coisas diferentes que eu acho que talvez a gente possa esclarecer para as mães que estão nos assistindo. O que é fala e o que é linguagem? A fala, a gente considera que é o ato motor, né, responsável, realizado pela articulação dos sons, e a linguagem é o que as pessoas, é um conjunto de regras que as pessoas relacionam entre o som e o significado. Então, seria basicamente o significado das coisas, é a criança, o indivíduo conseguir denominar, apontar para a mesa, saber que aquela é a mesa, relacionar o som da palavra com o significado dela. Ah, tá bom, já agora ficou mais claro, então. E se a gente for pensar, né, antes da gente pensar em dificuldades na fala, Jaqueline, que é a demanda de muitas mães que me escreveram, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho como é o desenvolvimento esperado da fala e da linguagem, então, para as crianças. O desenvolvimento normal, que a gente fala, né? É até os 5 anos de idade, a criança tem que estar com todos os fonemas da língua completos. Então, ela tem que estar com o padrão de fala do adulto. Porém, sempre assim, que a criança, um ano e pouco, 1 ano, 2 anos, a gente tem que saber os sons que ela está falando. Porque pode ser que aquele som ou o som que ela deixe de falar não está adequado para a idade. Então, cada fase do desenvolvimento tem um determinado som para aquela criança adquirir. Então, pode ser que uma criança de 2 anos não esteja falando nada ou esteja falando aquém do esperado para a idade dela. Então, é necessário que tenha uma intervenção fonoaudiológica aí. Certo. E o esperado é que comece a ser desenvolvida essa fala com que idade? Então, aí é bem amplo o assunto, né? Durante a gestação, aos 3 meses, a criança já desenvolve uma relação afetiva com a mãe. Então, por isso que precisa primeiro adquirir a linguagem, o conceito das coisas, para depois ela consiga ter a fala. Então, durante a gestação, é importante sempre a parte afetiva dos familiares, da mãe mesmo, colocar música, conversar com a barriga. É a partir da gestação que vai começar o episódio para ela conseguir falar, né? Os balbucios, normalmente, começa de 0 a 3 meses, que a criança grita, dá gargalhadas, né? Ela já consegue identificar a voz materna, então é mais ou menos por aí. De 7 a 10 meses, a criança ela já entende o que é não, ela já entende o que é tchau, entendeu? E com 8 a 10 meses, a criança já consegue falar, de 12 a 18 meses, a criança já consegue emitir frases com pelo menos 2 palavras. Tudo depende da intervenção que for feita. Por isso que é importante também, no nascimento, que a criança ela faça o teste da orelhinha, para que se tem alguma dificuldade, que possa haver uma intervenção precoce, entendeu? Para que ela possa desenvolver essa fala mais rapidamente. É importante o aleitamento materno também, que é o primeiro contato que a criança tem com a mãe, que ela fica bem próxima à mãe. Essa parte de sucção, que eu posso falar mais para frente, para fortalecer a musculatura oral,
entendeu? Mas as primeiras palavrinhas mesmo, os primeiros sons, é entre 12 e 18 meses. Certo. E aí você falou que, então, até 5 anos, a fala já está desenvolvida como a de nós adultos. Isso. Tá, legal. Pode falar. Eu ia perguntar sobre essa questão da sucção. Você falou do aleitamento materno. Qual é a importância disso para o desenvolvimento da fala? Então, nós trabalhamos com os órgãos fonoarticulatórios. Como eu disse anteriormente, a fala é um ato motor. E para esses músculos estarem em perfeita sintonia para produzir o som, é preciso que estejam fortalecidos. Então, a importância da sucção, porque a criança vai adquirir força. O bico do seio, ele exige uma força, uma pressão, e isso vai fazer com que fortaleça a musculatura oral. Se for uma criança que não teve a pega do seio, ou que por um acaso a mãe não teve o leite, eu sempre indico o uso da mamadeira com bico ortodôntico, que imita o seio materno. E jamais fure ou aumente esse bico, porque aí o exercício que é necessário para fortalecer a musculatura orofacial não vai ser desenvolvido. Nossa, ótima dica, Jaqueline. Muitas mães têm esse receio, né? Vou furar mais o bico porque facilita para a criança. E, na verdade, a intenção é outra. Isso, com certeza. Inclusive, depois de uma certa idade, até a própria alimentação é importante para o desenvolvimento da fala da criança. Por isso que, hoje em dia, com 4 meses, o pediatra já indica a papinha, né? A alimentação pastosa, que não seja batida no liquidificador. Para que essa criança, ela faça uma força maior e consiga tudo para poder preparar para que ela consiga falar mais rápido. Então, por isso que é importante seguir as dicas. A alimentação é muito importante, por isso que depois do pastoso vem o sólido, para essa criança já mastigar, exige uma força maior. Por isso que é importante sempre seguir as orientações do pediatra e, se possível, uma orientação fonoaudiológica é sempre bem-vinda. Ótimo. Então, quer dizer, a consistência do alimento, depois da mamadeira ou do seio materno, é o que vai propiciar aí esses músculos a ficarem fortes e prontos para a fala. Isso, correto. Ok. E a chupeta, Jaqueline? Como que ela entra nisso tudo? Então, a chupeta, todo mundo fala muito da chupeta, né? Que às vezes vai atrapalhar a criança a falar, ou que a criança não fala por conta da chupeta. Na verdade, não é que a criança não vá falar por conta da chupeta. Também a chupeta, nós sempre indicamos, fonoaudiólogos, o bico ortodôntico também, pelo mesmo motivo do bico da mamadeira, certo? Mas nesse caso, seria principalmente pela posição do palato duro, que seria o céu da boca. Então, se a gente colocar uma chupeta que não tem o bico ortodôntico, ela nunca é indicada, porque ela vai alterar muito mais do que o bico ortodôntico. E essa chupeta e a mamadeira é indicada até os 2 anos de idade, que a criança, a partir daí, já vai ter um desenvolvimento craniofacial muito rápido. Então, pode alterar a arcada dentária, que a partir disso, a criança ou vai começar já a falar inadequadamente, né? E aí precisa da ajuda do trabalho interdisciplinar do ortodontista junto com a fonoaudióloga, para que essa criança consiga desenvolver. Então, a chupeta seria somente isso, pelo fato de alterar a arcada dentária da criança e ela vai começar a falar já de maneira incorreta ou vai demorar um pouquinho mais. Então, compreendi agora. Inclusive, teve uma mãe, né, que me escreveu e me relatou assim, né, que ela não viu relação da chupeta com atraso na fala, mas que a filha dela, com 2 anos completos já, não falava quase nada. E quando ela entrou na escolinha, ela percebeu essa diferença, né, quando comparado aí com os amiguinhos da escola, e acabou procurando uma fono. Certo, seria basicamente isso, né? A chupeta não é que ela não vá fazer a sua criança não começar a falar. Por isso que é importante a orientação fonoaudiológica sempre, porque existem N possibilidades por trás disso.
Então, é sempre importante. Às vezes, essa mãe, ela não tinha, hoje em dia, a nossa rotina é muito corrida, ela não tinha um tempo adequado para poder estimular essa criança na hora do banho, na hora da alimentação. Ah, como que eu vou estimular? Na hora do banho, converse com seu filho, né? Às vezes não tem um livrinho que possa ir na água, nada disso, mas conversa, mostra, fala, vai lavar o pé, fala, nossa, Pedro, vamos lavar o pé, passa a mão no pé do Pedro, para ele saber, para ele relacionar isso, a fala com a linguagem. Não adianta nós falarmos e essa criança não entender o que é pé. Então, a gente tem que sempre mostrar para essa criança. Então, passa a mão no pé, fala, agora vamos lavar a orelha, põe a mão na orelha, agora o nariz, vamos lá, vamos escovar os dentes depois? Vai lá, escova os dentes. E na hora da alimentação, como que são coisas básicas, né? Que não tem por que os pais ou os cuidadores dizerem que às vezes não dá tempo, porque isso é coisa básica que tem que ser feita mesmo. Uma alimentação e um banho. Dentro da rotina da criança. Dentro da rotina. Então, assim, na hora da alimentação, é importante ressaltar o que está sendo ofertado, a cor do alimento, se é salgado, se é doce, se está amargo, se está quente, se está frio, tá? Então, é muito importante isso. Às vezes, essa criança que você mencionou, ela não teve toda essa estimulação. Então, por isso que retardou um pouco mais o desenvolvimento da fala. Mas tem que ver tudo isso. Às vezes, a arcada dentária dessa criança também não estava correta, entendeu? Mas não que a chupeta tenha feito com que ela não começasse a falar no tempo adequado. Isso não. Perfeito. Na verdade, a gente vai ter que analisar, são vários fatores que vão... São vários fatores. Por isso que é muito importante a intervenção fonoaudiológica. Criança de 2 anos, ela não fala, é importante que faça uma avaliação. Não é porque tem 2 anos que a criança não vai falar, mas ela é muito pequena, ainda está em desenvolvimento. Não, porque os sons, conforme eu falei anteriormente, eles são adquiridos para cada idade da criança. Então, se a criança com 2 anos não fala, ela está aquém do esperado para a idade cronológica dela, que deveria ter começado com balbucios, né? Igual eu falei, com 7 a 10 meses. E essa fala, com pelo menos 1 ano e meio, ela já tinha que estar falando alguns sons, algumas palavras, como mamãe, papai, entendeu? E andando um pouquinho mais na linha que você colocou sobre a estimulação, o que mais a gente pode fazer em casa para estimular essa criança? Ótima pergunta. Existem dicas fáceis, né? Conforme eu falei, a do banho e da alimentação. Mas existem brincadeiras, jogos lúdicos, que é muito importante. Então, assim, às vezes uma cantiga educativa, DVD, que seja bastante colorido, que tenha bastante movimento. Eu gosto muito de mencionar o Bita, né? Que ele é bem lúdico mesmo, ele é um desenho bastante educativo. Às vezes brinquedos que seja bastante colorido, que estimula a parte visual, brinquedo que faça som para estimular a parte auditiva, certo? Às vezes histórias lúdicas, livrinho de história mesmo, a gente saber contar para essa criança. Então não é só ler, vamos dramatizar, vamos fazer o som que aquele animal faz no livro, vamos mencionar o nome do animal, onde ele vive, né? Qual que é a função dele, o que ele come, tudo isso é muito importante. Brinquedo de monta-monta, né? Lembrando, assim, que tudo tem que ser adequado para cada idade. Então, cada idade exige um tipo de brinquedo. A gente não vai também passar dessa linha. Evitar palavras no diminutivo. O que seria isso? Ah, meu filho, vamos pegar o brinquedinho ali na cozinha? Não, vamos pegar o brinquedo. Tá? Porque a palavra no diminutivo, ela é mais difícil de memorizar o padrão correto de fala. Então, vai ser muito mais difícil dessa criança desenvolver uma fala correta se nós estivermos dando o modelo inadequado do que se a gente já der o modelo correto, que é bem menor do que uma palavra no diminutivo. Carrinho, brinquedinho, o olhinho, vamos limpar o olhinho? Não, vamos limpar o olho. Agora está na hora da mamadeira, agora está na hora do almoço, não vamos papar, tá? Não vamos nanar, não, nós vamos dormir, entendeu? Essa fala infantilizada, ela é muito recorrente. Isso, com certeza, e aí isso atrapalha muito o desenvolvimento. Além de tudo, a criança, a parte da maturidade da criança, que depende muito também para o desenvolvimento da fala, ele fica deficitário, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, que ela vai sempre sentir
o xodózinho da mamãe, entendeu? E aí isso atrapalha para ela conseguir falar corretamente, porque todo mundo vai achar muito bonito e ela não vai memorizar o padrão correto. Foi o que ela teve em casa, o exemplo que ela teve em casa. E é importante também que cesse o hábito da chupeta e da mamadeira até os 2 anos de idade. Essa é uma questão bem delicada, né? Tirar a mamadeira e a chupeta é algo bem complicado entre as mães. A gente sofre bastante nessa hora. Mas é importante que seja seguidas as orientações. Sim, e aí depois, mamães, a gente pode gravar um vídeo falando só sobre isso, mas essa retirada pode ser e deve ser respeitosa e não de uma maneira abrupta, né? Tirar de uma vez, que aí também não é legal para a criança. Não é. Tem toda técnica para ser retirada a chupeta e a mamadeira. Inclusive, é importante procurar uma psicóloga, né? Nessa hora difícil. Sim, às vezes a gente precisa de uma ajuda mesmo. E aí também de uma forma bem lúdica, para que a criança entenda a importância disso, né? Com certeza, para não causar nenhum trauma. E você está falando, então, né, sobre a questão aí de como estimular. E agora você falou uma coisa muito importante, que é a questão do nosso modelo. A semana passada, a gente falou sobre a questão da alimentação. E também foi tocado nesse ponto. O quanto o modelo da família, dos pais, é primordial para o desenvolvimento de uma alimentação saudável. Com certeza. Então, agora a gente observa que para a fala também isso é muito importante. Muito importante. Inclusive, se essa criança ela esteja falando errado e possa estar incomodando os pais, ou mesmo que não incomode, é lógico, né? Mas a gente sempre tem que dar o modelo correto. Jamais corrigir essa criança. Por exemplo, ela quer pegar a bola, ela vai falar, mamãe, a bola. Não, ninguém vai ficar bravo, ninguém vai corrigir. Nós vamos dar o modelo correto. Então, vamos falar, meu filho, você quer a bola? Mamãe vai buscar a bola para você. E sempre falar de forma articulada, na altura da criança, olhando nos olhos da criança. De preferência, eles são muito observadores. Então, usar um batom de cor escura para que foque, né? Para que tenha pista visual junto com a pista auditiva. Isso é muito importante. Então, essa questão de como corrigir, né? Nunca corrigir a criança. Porque nunca corrigir. E falam assim, não, quando você falar bola, eu te dou a bola. E não, jamais. A criança. Isso até atrapalha, porque às vezes essa criança vai ficar com vergonha ou ela vai ficar inibida, ela pode parar de falar, entendeu? Então é importante que a gente dê o modelo correto e jamais corrigir essa criança. Afinal, ela está na fase de desenvolvimento dela. E se ela aponta um objeto? Muito boa pergunta. Se ela aponta o objeto, muitos pais têm o hábito de já entregar, porque eles já entenderam o que a criança deseja. E como eu disse anteriormente, a fala é um ato motor, né? E o ato motor é algo que precisa de muita força, é cansativo, tudo que exige, tudo que é parte motora cansa, né? Falar é muito cansativo. Então, se o pai se essa criança aponta o objeto para o pai ou para a mãe, essa mãe já entrega na mão da criança, ela não vai desenvolver uma fala, ela prefere apontar que está tudo certo, que ela tá todo mundo entendendo o que ela deseja. Na verdade, o que deve ser feito quando a criança aponta é nós falarmos com ela também. Então, se ela apontou que ela deseja água e você já coloca o copo de água, está errado. Então, ela apontou para o bebedouro, o que nós devemos fazer? Ah, minha filha, você aceita água, a mamãe vai pegar água para você. Você quer água gelada, natural, misturada? Como que é essa água? Vamos colocar água no copo? Sempre retratando o que ela deseja, a água. Isso é muito importante de fazer. Então, assim, é conversar mesmo com a criança. Tem que conversar. Eu costumo dizer assim, eu, Jaqueline, gosto muito de cachorro, né? Então, e a gente tem o hábito mesmo, quem gosta de animal tem o hábito de conversar com ele, mesmo não tendo retorno. E por que com as nossas crianças a gente não vai conversar? E a gente sabe que eles entendem, os animais entendem. Então, imagina a gente estimulando uma criança, o quanto ela não vai desenvolver mais rápido, né? E às vezes nem vai ser a
preciso nenhuma intervenção. Então, é sempre muito importante a gente estimular, a gente conversar, dar cor ao objeto, dar som ao objeto. Sempre mostrar para a criança o que nós estamos fazendo. Chegou em casa, acendeu a luz. Ah, meu filho, a mamãe vai acender a luz. Olha o tanto que ficou claro, olha que delícia. Então, tudo que for fazer é importante retratar para essa criança. Que assim ela vai desenvolver uma linguagem maior, ela vai ter uma ampliação de vocabulário maior e vai ter a chance de falar mais rapidamente. E eu achei bárbaro que você colocou que a partir dos 3 meses de gestação, essa questão da aquisição, do ouvir a mãe já começa. Então, isso desde a barriga é muito estimular. Na barriga já tem que estimular essa criança. E também é muito importante a questão do teste da orelhinha, como eu mencionei, porque às vezes tem crianças, né, ou que já nascem com alguma deficiência auditiva. Então, assim, porque aí às vezes a gente vai fazer o carinho na barriga, vai conversar, vai colocar cantiga. Essa criança às vezes não vai adquirir a linguagem gestacional. Então, é importante que faça para ver se tem alguma dificuldade, alguma perda auditiva, para que possa ter a intervenção precoce e ela ter a chance de falar mais rápido também. O teste da linguinha também é muito importante fazer para detectar. Todo mundo fala língua presa, né? Popularmente conhecido, mas seria o freno lingual curto. Isso atrapalha a pronúncia de alguns fonemas, que seriam os sons da fala. Então é importante sempre também, hoje em dia já tem o teste da linguinha, e aí para fazer, e caso tenha alguma alteração, é importante que vá também ao dentista para que ele dê esse pique, né? Que todo mundo fala, todo mundo conhece. Uhum. Teste da linguinha, esse eu não conhecia. Teste da linguinha. E qual a idade ideal para fazer o teste da orelhinha e da linguinha? No nascimento mesmo, já faz. No nascimento. Isso. O da orelhinha, pelo menos aqui, a gente tem que ir no consultório de uma fono, não é feito no hospital. Eu acredito que agora na Santa Casa aqui de Ituverava, porque acabou de contratar fonoaudiólogo, eu acho que na Santa Casa daqui de Ituverava eles já fazem o teste da orelhinha na hora que o bebê nasce. Tá. Então é bom procurar saber melhor, né, onde você vai ter o seu bebê, se esses exames são feitos dentro do hospital, da Santa Casa, e se não for, que seja procurado em seguida, né, na primeira semana. Isso. O local que faça esses exames é muito importante. Tá ok, então, Jaqueline. Eu coloquei, tem uma outra mãe, né, que eu coloquei aqui o caso dela, ela perguntou assim, ó, quando a criança de 3 anos e meio fala corretamente, mas insiste em falar errado, por exemplo, quando corrigida, ela fala escola, mas sempre que pode, ela fala estola. Será normal para a idade? É a pergunta dessa mãe. Então, esse som, né, o fonema, a gente fala o fonema K e o fonema T, eles são os primeiros sons a serem adquiridos. Então, eles tinham que ter, essa criança já deveria ter esse som sistematizado com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, no máximo 2 anos. Então, para a idade dela não está correto. Mas nós temos que investigar a causa, porque quando ela é corrigida, que não deveria ser, ela deveria apenas ter o modelo de fala adequado, ela consegue emitir corretamente. Né? Então, a gente tem que ver o porquê. Às vezes ela tem um irmão mais novo, eu não sei o que é. Por isso que é importante ter intervenção fonoaudiológica. E o irmão mais novo, a mãe às vezes dá um pouco mais de atenção para a criança, por ela ser mais dependente. E aí essa é uma forma da criança de 3 anos que falou errado, chamar a atenção dessa mãe. Ou senão, realmente, ela troca esse som. Tem que investigar se, eu já consegui diagnosticar que é o fonema K por T. Então, assim, vamos pedir para ela falar Coca-Cola? Será que ela falou Coca-Cola correto? Ou é só a escola que ela fala correto? Entendeu? Pode ser que ela fale Tota-Tola. Se ela sempre trocar sistematicamente esse som, realmente, assim, há algo de errado que precisa de uma fono. E também, se, assim, às vezes existe uma criança por trás disso que ela queira chamar atenção, né? E é onde ela tenta falar errado, porque às vezes as pessoas acham bonitinho, né? E aí é onde que dá tudo errado. Mas é muito importante sempre a procura de um fonoaudiólogo. Isso tem que ficar fixo. A criança não é porque tem 3, 2 anos, 4 anos que tá pequena que ela
não precisa, ela tá muito nova, não precisa disso, é bobagem. Não, é preciso. Porque às vezes o fonoaudiólogo vai apenas orientar o caminho correto para essa criança começar a falar o som corretamente. Às vezes ela não vai precisar de terapia, às vezes poucas sessões de orientações do que deve ser feito, essa criança já consegue desenvolver a fala corretamente. Então, mamães, olha só a dica aí da Jaqueline. A partir dos 2 anos, se você identifica alguma dificuldade no seu filho em falar, vamos buscar uma orientação profissional. Eu acho que essa é a melhor dica. Isso, não pode deixar de passar dos 2 anos, porque na verdade, com 1 ano e meio, 1 ano e 8, já tem alguns fonemas que a criança começa a adquirir. Então, até os 2 anos, se você perceber alguma deficiência, alguma coisa que a criança não adquiriu, procure um profissional da área. Isso, ótimo. Bom, Jaque, acho que era isso que a gente se propôs a falar no vídeo de hoje, né, sobre as dificuldades da fala. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa que a gente possa ter esquecido? Não, acho que foi tudo mesmo. O que deveria ser feito foi isso. Sempre procuro um fonoaudiólogo, eu faço atendimento domiciliar. Eu trabalho na APAI e no CER daqui de Tuverava, então, assim, qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição. Ok. Bom, eu gostaria então de agradecer a sua participação. Eu adorei a entrevista, eu acredito que ajudou muitas mamães também que estão nos assistindo. E dúvidas, mamães, também vocês podem passar para mim ou para a Jaqueline. Vou passar depois o contato aqui no vídeo. E vocês podem entrar em contato com a gente e vamos responder o mais rápido possível. Ótimo, muito obrigada novamente pela oportunidade, pelo convite de poder participar da sua entrevista. Bom, eu que agradeço, Jaque. Bom, mamães, por hoje então, foi esse o nosso tema, o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários aqui, dizendo o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida. E não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem mais possa se beneficiar. A nossa missão é essa, né, Jaque? Ajudar esses papais, essas mamães e essas crianças aí a terem um conhecimento de qualidade e poderem viver aí em harmonia. Com certeza. Muito obrigada, Lívia. Eu que agradeço. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Até.